Em setembro de 1931, em uma fazenda próxima à aldeia de Dalby, na ilha de Man, uma família começou a presenciar coisas estranhas. A casa ficou bem barulhenta de repente e a família começou a ouvir arranhões dentro das paredes, no teto, sons como de algum animal. Muitas vezes ficou pior, porque parecia gemidos ou um bebê chorando. Isso, claro, os assustou muito, até que a filha de 13 anos trouxe a resposta. E eu garanto que não é nada nem de longe parecido às manifestações que a gente conhece. Quem ou o que teria invadido a casa da família Irving? Então fica aí, porque essa noite a história é bastante intrigante, para dizer o mínimo. Até hoje não se sabe onde encaixá-la, se na criptozoologia, fenômeno poltergeist, assombração, demonologia ou loucura. Assista até o final e tirem suas conclusões. Ring around the rosy. Boa noite, eu sou a doutora Plague, abrindo as portas do sanatório. Sejam bem-vindos. É noite de mistério, com uma história muito bizarra. Tudo começou em 1931, em uma fazenda em Dawlish Castle, próxima à aldeia de Dalby. Na propriedade da família Irving viviam James, Margaret e a filha do casal Voirrey, de 13 anos. A vida era simples, era comum, como de todos os fazendeiros da região. Mas isso começou a mudar, quando certa manhã Voirrey saiu para caçar coelhos. Seria o almoço da família, mas assim que abriu a porta, encontrou alguns coelhos mortos e já prontos para serem preparados. Aquilo deixou a menina bastante surpresa, mas isso não era nada perto do que estava por vir. Depois desse acontecimento, ruídos estranhos começaram na casa. A princípio eram arranhões nas paredes, batidas no teto, e logo a família pensou serem ratos ou algum outro animal. Foram espalhadas então armadilhas, ratoeiras pela casa, que ficaram por ali muitos dias e nada foi capturado nelas. Mesmo assim, os barulhos continuavam, eram cada vez mais fortes, insistentes e passaram a ser assustadores, porque já não eram mais só batidas e arranhões. Agora, também era algo parecido a vozes estridentes sussurrando ou falando baixo. Às vezes cantarolava. E o pior, chorava como um bebê. O casal já estava apavorado, porque já tinham vasculhado a casa toda, também a propriedade, e nunca encontravam nada que justificasse aquilo. Ao contrário deles, Voirrey parecia não se abalar, não estava nem aí. Só que certa noite a estranha voz vinha do teto e começou a cantar uma das músicas de ninar que a menina cantava. Parecia também ser voz de criança, mas não tinha outra criança na casa. Com muito medo e sem saber o que fazer, o casal teve pelo menos uma resposta do que seria aquilo. E foi quando a filha disse a eles para que não se preocupassem, porque quem fazia todos aqueles barulhos era um bicho, parecido a uma fuinha. Tinha o tamanho de um cachorro pequeno e uma longa cauda amarela. E que ele morava na casa. E conversava sempre com ela. E vai falar o que depois disso? Podia ser facilmente interpretado como amigo imaginário, caso os pais também não o ouvissem. Com o passar do tempo, os Irving pareciam estar se acostumando à presença do novo bichinho da família. E ele já conversava, tinha aprendido mais músicas, e como numa tradicional casa de malucos, todos estavam convivendo em paz. James chegou a dar um nome ao bicho, passou a se referir a ele como Jack, mas o nome parece que não agradou não. Voirrey chegou até ele e disse que o bicho mandou dizer que seu nome era Geoff, chegando a soletrar G-E-F. Disse também que era um mangusto e que tinha nascido em Nova Delhi, na Índia, em 1852. Isso aí é um mangusto. É bonitinho, né? Mas não era um mangusto qualquer, era um super inteligente, uma alma antiga, um espírito ligado à terra, um fantasma em forma de mangusto. E para selar com chave de ouro sua apresentação super modesta, Geoff disse ser da quinta dimensão, a oitava maravilha do mundo e que seria capaz de dividir o átomo. Disse mais, que se mostrava em forma de mangusto porque era uma aberração e se o vissem na sua verdadeira forma, ficariam petrificados,
mumificados, se transformariam em estátuas de sal. E parecia que Gaff já fazia parte da família. Ele trazia comida, às vezes deixava tudo limpo, afugentava invasores. Enfim, pareceu mesmo ter se apegado muito à família e à casa. Mas a coisa começou a mudar quando teria dito que a casa e a família seriam também dele. James ficou bem incomodado. E aí um facho de lucidez iluminou a cabeça do homem, que só assim percebeu que aquilo não era normal. E que era, sim, assustador o fato da filha passar todo o seu tempo com Gaff, uma criatura que sabia tudo sobre a família, sobre todos na aldeia, que imitava qualquer som e a voz de qualquer um. E, além disso, parecia estar ficando cada vez mais inteligente. James decidiu então que era a hora do Gaff ir embora. Chegou a tentar atirar nele com seu rifle. Um detalhe que eu não encontrei em nenhuma das pesquisas para esse caso foi se o casal também podia ver o Gaff, mas parece que não. Eles até montaram uma espécie de cama para ele perto do quarto da filha, onde deixavam todas as noites leite e pão. No dia seguinte, não tinha mais nada, mas a única certeza era de que podiam ouvi-lo e se comunicar com ele. Talvez exatamente por isso James não devia ter certeza se tinham não acertado o tiro em Gaff, mas chegou a pensar que sim, porque por alguns dias ninguém ouviu mais nada e nem Vory estava conversando com ele. Só que o sossego durou pouco. Alguns dias depois, barulhos ensurdecedores começaram por toda a casa e eram batidas muito fortes na parede e no teto. As coisas caíam e uma voz estranha e bem feia gritava palavrões. Gaff estava de volta e deixou um aviso. Disse que se James não fosse bom para ele, mataria todas as aves da fazenda, que poderia matar a família inteira se quisesse, mas que não ia fazer isso. E concluiu: essa casa é minha, combina comigo. Depois desse desentendimento com James, Gaff passou a ficar ainda mais ligado à menina. Embora desde sempre suas manifestações sempre ocorressem quando ela estivesse por perto. E todo mundo sabe como as coisas se espalham, ainda mais num lugar pequeno, e depois de alguns aldeões verem por diversas vezes a menina Vory indo para a escola ou caminhando para a aldeia conversando com alguém que não podiam ver, mas que ouviam perfeitamente respondendo a ela. E se espalhou tanto que foi parar em pequenos jornais e em pouco tempo já estava nos grandes jornais. As pessoas se juntavam em frente à casa dos Irving para ver qualquer manifestação do que chamavam de fantasma dos Irving. O caso tomou uma proporção tão grande que passou a ser chamado de Dolby Spooky e também chamou a atenção de muitos investigadores do paranormal e do sobrenatural. Entre eles estava Harry Price, famoso investigador psíquico da época, que em 1932 viajou até Dalby junto com seu assistente Dennis para ver o que estava acontecendo. Harry já tinha algumas suspeitas, mas queria ter certeza. Só que antes de saber o que deu essa investigação aí, já deixa seu like para ajudar a gente. Se ainda não é paciente desse sanatório e gosta de histórias reais de assombrações e casos criminais, se inscreva e se interne. Ativa também o sininho para não perder nenhuma delas. Muito obrigada. Pois é, quando Price chegou à fazenda, já começou a fazer várias perguntas, não só à família, mas também aos moradores próximos. E eles contaram que ouviam Gaff conversando com a menina, mas que não podiam vê-lo. E sempre que tinha alguma pergunta a fazer, Harry a fazia através de Vory. Mas quando decidiu perguntar diretamente a Gaff se ele era um fantasma, o mangusto respondeu: não sou como um desse, sou mais um familiar indígena. Eles também se interessaram em uma amostra de pelo encontrada na casa, e ela foi enviada para a Sociedade Zoológica de Londres para ser analisada. Também foram feitos moldes em gesso do que James disse ser uma das patas e também da marca dos dentes de Gaff. Também foi tudo mandado para o Museu de História Natural. Depois do material analisado, a conclusão foi de que os pelos eram de cachorro, mas as patas e os dentes não correspondiam a nenhum animal conhecido e também não eram com certeza de um mangusto. Depois de um tempo, Harry Price voltou para a Inglaterra, deixando seu assistente Dennis seguir a investigação. Certa noite, Dennis e os Irving estavam até tarde da noite conversando. Como já era quase meia-noite, nenhuma manifestação tinha acontecido, o investigador decidiu ir embora. E já do lado de fora, bastou fechar a porta
Para começar a ouvir batidas muito fortes, estrondos e uma voz estridente e furiosa gritando: vai embora, quem que é aquele homem? Mas que depressa Dennis entrou novamente na casa, onde James e Margaret estavam apavorados com as batidas que vinham de todas as partes, parede, teto, chão, cozinha, quarto. Esse horror durou por quase 15 minutos e os sons iam ficando mais fortes e mais assustadores, até que um estrondo final soou como se algo muito pesado tivesse sido arremessado escada acima. Nisso, todos preocupados correram para o quarto de Vory. Tinha sido uma cadeira pesada que estava no corredor e agora estava jogada em cima da cômoda da menina. Ela, por sua vez, estava acordada, mas nem um pouco assustada ou preocupada, e só disse: são só mais alguns truques do Gaff. Bom, apesar de nada ter sido muito conclusivo nas pesquisas de Harry Price e seu assistente Dennis, sua suspeita estava mais forte do que nunca. Não havia nenhuma assombração ou demônio naquela casa, mas tratava-se de fenômeno poltergeist que se manifestava através de Vory. Sua segunda opção seria que a menina pudesse sofrer com algum distúrbio psiquiátrico, e muita gente concordou com isso, inclusive outros pesquisadores menos famosos que passaram por lá. Já outros acreditavam que ela tinha o dom do ventriloquismo e que a voz do Gaff seria o tempo todo sua própria voz. Mas se fosse isso, como explicar os barulhos fortes na casa? Outros ainda acreditavam que tudo não passasse de fraude, que toda a família estava junta numa mentira fantástica para elevar o preço da propriedade. Conforme o tempo foi passando, as visitas do mangusto falante foram ficando cada vez mais raras. Pode confirmar que se tratasse mesmo de poltergeist, já que a menina ia ficando mais velha. No ano de 1945, logo após a morte de James, Margaret e Vory venderam a fazenda e se mudaram. E aí o novo morador, o ator Leslie Graham, comprou a propriedade, mesmo sabendo da história. E depois de um tempo saiu nos jornais afirmando que tinha conseguido matar Gaff. Ele tirou várias fotos naquela pose ridícula, característica de qualquer imbecil que mata um animal. Vory viu as fotos e disse com toda a convicção de que aquele não era o Gaff. Vory cresceu, levou sua vida normalmente, mas nunca quis aparecer em jornais ou falar mais sobre o assunto. Morreu em 2005, jurando que Gaff, o mangusto falante, era real. Mas e vocês? O que vocês acham? Comenta aí. Vocês acham que é assombração, um criptídeo, um demônio, poltergeist, ventriloquismo, loucura ou fraude mesmo? Eu quero saber o que vocês pensam. Não esquece de se inscrever, se internar e ser um de nós, de ativar o sininho e deixar o seu like. Mas logo eu volto com mais uma noite de mistério. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir. É hora do salve para agradecer muito a ajuda de vocês. E quem vai me ajudar hoje é a Peppa e os seus bebezinhos. Muito obrigada de coração, ajudaram demais. Então, um salve para vocês que foram lá no Facebook e me avisaram, que é o Alair Hucklington, Rita Clementel, Maria Estela Saboia Iane, a Fátima Dias e a Raquel Braz, que não só ajudou, como também virou nossa madrinha. E a vocês aí, ó, que ajudaram, mas não me falaram, muito obrigada. Saibam que vocês ajudaram muito. E beijo no bico.